Fala pessoal, como é que vocês estão? Um dos maiores problemas dos traders é parar na meta, seja na meta de gain ou na meta de loss. Isso já aconteceu muito comigo e eu queria compartilhar algumas coisas que eu tenho pesquisado bastante e que estão me ajudando e que também podem lhe ajudar. Então a gente tem duas situações. A primeira, quando a gente já bateu a nossa meta de gain e aí a gente continua naquela ambição de conseguir mais dinheiro e acaba que no primeiro loss, né, naquele primeiro lossinho, a gente, não, eu vou tentar pelo menos ficar no patamar onde eu estava. Aí continua operando e tem mais um outro loss. Aí você vai começar a reduzir a tua meta, aquele gain que você já teve, até chegar num ponto que você já está no 0 a 0, mas quer continuar, pelo menos para pagar a corretagem, e depois disso você acaba numa meta negativa. Esse é o primeiro cenário que é comum de acontecer. O segundo cenário é aquele que você começa o dia, as coisas não deram bem, e aí você bateu a sua meta loss, só que você quer se recuperar, você quer ter aquele sentimento, você tem aquele sentimento de revanche do mercado. E aí você continua operando e acaba que você tem um loss ainda maior do que você já estava tendo. Então é sobre isso que a gente vai falar. Por que que eu não consigo parar na meta loss? Roda a vinheta. Por que que eu não consigo parar na meta? Operar é sempre uma luta diária com nós mesmos. Então, quando a gente bate a nossa meta, a gente sabe que bateu, seja a meta de gain ou de loss, mas sempre tem uma confusão de vozes na nossa cabeça. Uma falando, continua, você consegue, e a outra falando, para, tem que seguir o planejamento, vamos pensar que hoje já deu e vamos parar. Então, a gente tem essa confusão mental. Só que tem uma coisa que é interessante na nossa mente, que é a parte da recompensa. Então nós estamos sempre querendo uma recompensa imediata, pode ser algo pequeno, em detrimento de uma recompensa maior, mas no futuro. Então o que acontece é exatamente isso. Quando a gente está numa meta, já atingiu a meta de gain, nós queremos sempre mais. Aí entra a nossa ambição e nossa ganância. Quando a gente bate uma meta de loss, a gente quer continuar para recuperar o dia e tem aquele sentimento de revanche, muitas vezes, onde a gente quer ali colocar nossa frustração, jogar nossas frustrações no mercado. Só que o mercado não está nem aí para gente. Então o que acontece é que o nosso desejo de recuperar, o desejo de ganhar mais, é muito mais forte naquele momento do que o nosso desejo de fechar o nosso mês positivo. Na hora que a gente está operando, a gente não pensa num futuro, numa recompensa maior. A gente está pensando naquela recompensa imediata, que é, de alguma forma, ganhar mais dinheiro quando a gente está na meta de gain, ou então a gente recuperar o que a gente perdeu quando a gente está na meta de loss. E o que normalmente acontece é que, principalmente na meta de loss, a gente aumenta ainda mais as nossas perdas. Eu faço um paralelo com as pessoas que estão fazendo dieta e elas normalmente não conseguem, essas pessoas. Por quê? Porque elas querem justamente ter uma recompensa imediata do que ter um bem maior no futuro. Então, por exemplo, a pessoa está ali fazendo uma dieta certinha e daqui a pouco bate aquela fome, aí ela vê algum doce do lado, aí ela, vou abrir uma concessão e vai lá e come. Beleza, aí comeu, daqui a pouco estou seguindo certinho, vou comer mais. E aí vira uma bola de neve e aí acaba que quebra aquela dieta e aí entra num círculo vicioso, onde já que eu comi, eu vou comer mais. Eu não sirvo mais para fazer dieta. Aí deixa a dieta de lado, não segue a disciplina que tem que ter na dieta e acaba se prejudicando. No trade também é muito parecido o que ocorre. Então a pessoa está lá, está certinho, fazendo o processo certinho, aí começa a tomar loss e aí só que a emoção começa a transbordar. Quando bate uma meta de loss, ela tem aquele desejo de uma recompensa imediata. Então eu quero ou ganhar mais quando eu estou na minha meta de gain, que o dia está fácil, ou então eu quero me recuperar e a gente sabe, como eu falei anteriormente, que provavelmente o loss vai ser maior. Mas tem uma situação que ainda é pior, é quando a pessoa de fato consegue se recuperar. Ela estava na meta loss e aí de alguma forma ela continua e aí consegue se recuperar ou fecha no 0 a 0 ou ligeiramente positivo, e aí da próxima vez que ela for operar, quando bater a meta loss, o cérebro vai pensar, não, eu já consegui anteriormente, então
você vai estar condicionado a tentar novamente, e aí sim você pode ter perdas muito maiores devido ao fato que está na sua cabeça que você conseguiu recuperar em determinado dia. Então, o fato de você ter ganho ou de você ter recuperado esse loss pode te prejudicar no futuro, porque você vai ter sempre na mente que, pô, não, teve outro dia que eu consegui me recuperar e agora eu vou tentar de novo. As pessoas quebram justamente por isso, porque não fecham na meta loss. Ela tem aquela esperança de tentar se recuperar, e esse desejo de recuperar é o que normalmente faz com que a pessoa quebre. Dificilmente um trader ele vai quebrar porque seguiu as metas loss. Dificilmente ele tem uma sequência, 5, 10, 15 loss, uma sequência dessa, e aí ele quebra. Não, normalmente o trader ele quebra de uma vez só, justamente porque ele não respeita a meta loss, ele continua operando, e aí o psicológico, a cada vez que ele toma um stop, vai ficando pior e ele vai querer recuperar, vai querer ter a vingança do mercado, e aí ele quebra a conta de uma vez só. Tá bom, já entendi toda essa questão que ocorre de meta, que eu não consigo e tal, mas então o que fazer? Bem, a primeira coisa a se fazer é reconhecer que o problema existe. Então você se perguntar, será que existe isso mesmo? Quantas vezes eu já passei por isso? Quantas vezes eu não fechei na minha meta gain ou na minha meta loss? Como foi a minha frustração? Como é que eu reagi a isso? Será que foi uma vez ou ocorreram várias vezes? Então reconhecer o problema é a primeira coisa a se fazer e começar a refletir sobre isso. Após você identificar e reconhecer que o problema existe, o próximo passo é você se perdoar, ou seja, é você identificar essa situação que ocorreu com você, todas essas frustrações, mas ao mesmo tempo você se perdoar, para você ficar zerado, para você ficar limpo, para aí sim poder recomeçar. Então é bastante importante você pensar nisso, se perdoar, deixar essas coisas para trás que podem te prejudicar quando você está operando. Então deixou isso para trás e aí sim você vai ficar zeradinho para você recomeçar, porque nós somos humanos, então nós erramos com bastante frequência, mas isso acontece. Então você bateu a sua meta loss e continuou, ok, bola para frente e vamos recomeçar. Então quando você fica zerado, você está pronto, o teu terreno está pronto para começar as mudanças. Então esse vai ser o teu combustível para sua mudança. E o que vai ser? O seu desejo genuíno de querer mudar. Porque não adianta a gente viver essa situação de frustração e começar a fazer as mesmas coisas de sempre. Não, a gente tem que planejar, a gente tem que pensar nisso, refletir e genuinamente, com sinceridade, querer mudar essa situação. Então, o que eu vou apresentar são algumas atividades, algumas ações para você mudar, mas genuinamente você vai ter que ter esse desejo. O seu desejo de fechar o mês positivo vai ter que ser maior do que o seu desejo de recuperar aquele dia e o seu desejo de continuar a operar pela ganância e pela ambição. E como é que você vai trabalhar esse desejo? A partir do momento que você vai recomeçar, você vai definir um propósito inabalável para você. Então, o que é isso? A gente sabe que o nosso objetivo é fechar o mês positivo. Mas para quê? Esse para quê é o seu propósito inabalável. Vai ser o teu combustível para você conseguir focar no seu planejamento. Exemplos de propósitos inabaláveis. É fazer uma viagem, é comprar um carro, é pagar as contas, é dar um presente para sua filha, para o seu filho. Então esse é o seu propósito inabalável. Então quando você estiver operando, escreva qual é o seu propósito inabalável. Isso vai ser o seu impulsionador para você fazer o que tem que ser feito, para fazer o correto. Então o propósito inabalável é algo bastante importante que você vai ter que ter em mente. Quando operar, dá sempre uma olhada. Por que eu estou operando? Esse é o motivo de você fazer conforme tudo o que você planejou. Depois que você registrou o seu propósito inabalável, e é onde ele vai ficar ali do teu lado para você estar sempre pensando nele quando estiver operando, e vai ser importante também para você dar uma olhada sempre quando estiver batendo quase próximo à meta de gain ou meta de loss, você vai fazer o seguinte: você vai antecipar as suas emoções, você vai escrever o que você tem que fazer para quando chegar ali a meta de gain ou de loss. Você vai fazer um passo a passo.
quando tiver chegando a meta de gain ou de loss, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal, e você vai fazer um passo a passo para você mesmo. Por quê? Porque essas ações que vão te levar a você parar quando tem que parar. Então você vai fazer também cenários. Se acontecer isso, eu vou fazer isso aqui. Se acontecer dessa forma, eu vou fazer de uma outra forma. Por isso, você vai treinar a sua mente a se antecipar. Você já vai saber exatamente o que fazer quando chegar aquele momento. Então, reconheça o que aconteceu no passado, quais foram os comportamentos, qual foi o padrão de comportamento que você teve, e aí registre aquilo, para que você consiga fazer esse passo a passo de forma adequada. Por exemplo, eu bati minha meta loss, mas eu tive aquele sentimento de revanche, eu tive aquele sentimento que dava mais. Então você vai anotar aquilo, ó. Sempre quando eu tenho a minha meta loss, estou próximo à minha meta loss, eu tenho esse tipo de sentimento. Com isso, você vai fazer o que você tem que fazer para reverter esse sentimento. Eu começo a ficar ansioso, começo a ficar com um sentimento de revanche. Aquilo vai ser o seu gatilho para você parar de operar. Então você vai registrar aquilo, aquela ação. Então eu vou parar de operar quando eu me sentir dessa forma. Isso vai moldar o teu passo a passo e vai moldar aquele cenário se eu tiver com aquele sentimento de revanche, eu vou parar de operar. Com isso, você vai ter clareza do que você vai ter que fazer naquele momento. Você já se antecipou, você já escreveu o teu passo a passo do que você tem que fazer, você vai reconhecer aquele padrão de comportamento na hora que você estiver operando, quando estiver próximo à meta de gain ou de loss, e com isso, após você parar, você vai analisar se você seguiu o teu planejamento, seguiu o teu processo, ou se você precisa de uma melhoria naquela questão aí. Analisa o que aconteceu comigo, qual foi o meu comportamento, eu consegui parar como deveria parar, como eu planejei ou não. São essas atitudes que fazem diferença. Agora eu vou falar algumas ações que podem te ajudar nesse processo, mas tenha em mente, o seu desejo é o teu combustível para você mudar. Não adianta você escrever essas coisas que eu falei se você realmente não tiver um desejo genuíno e sincero de mudança. Então, algumas ações. Primeiro, tome decisões que só precisam ser tomadas uma vez. Ou seja, bati minha meta, eu fecho o meu gráfico ou desligo o computador, acabou. Faça isso de uma vez só. Não fique olhando mais o gráfico, não tenha, eu só vou dar uma olhadinha, mas eu não vou operar. A tentação vai vir novamente e você vai querer operar, seja quando você tiver já com uma meta positiva batida, mas você vê uma operaçãozinha, essa aqui tá ótima. E aí você entra e pode ser que você tenha um loss. Aí você entra naquela espiral negativa. Então, tome a decisão uma vez só. Tá lá no teu passo a passo. Quando bater a minha meta de loss, eu vou fechar o gráfico. Uma outra ação que é bastante interessante é você fazer o correto ficar mais fácil e fazer o incorreto ficar mais difícil. Mas o que é isso? Pensa numa dieta. A pessoa tá lá fazendo a dieta dela e ela tem um doce do lado dela. Ora, se ficar o doce logo do lado dela, é muito mais provável dela comer aquele doce do que se esse doce tivesse na geladeira, tivesse distante. Ou seja, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai pegar esse doce, no caso da dieta, e colocar bem distante de você. No caso do trade, tem algumas ações que você pode fazer. Primeiro, você pode mexer na tua plataforma para configurar ela para que você não consiga mais operar a partir daquele momento que você bateu a sua meta de loss, por exemplo. Outra questão importante é pouco dinheiro na corretora. Ou seja, você se bater ainda aquela sensação de querer recuperar, você vai ter pouco dinheiro na corretora e aí a tua perda vai ser menor. Nessa questão do pouco dinheiro na conta da corretora, um fenômeno que ocorre é que o trader, quando tem aquele sentimento de revanche, de querer recuperar, quando bateu a meta loss, ele transfere o dinheiro do banco para a corretora. Então nessa linha de deixar o correto mais fácil e o incorreto mais difícil, o que pode ser feito? Primeiro, quando você estiver operando, opere longe do seu celular para você não fazer esse tipo de coisa, essa transferência. Outra coisa, peça alguma pessoa para ficar do teu lado também, pode ser uma outra alternativa.
de ficar ali, ó, bateu a tua meta, gera algum tipo de alarme, alguma coisa que uma pessoa vai ficar ligada e vai falar, ó, você acabou o teu dia de hoje. A gente vai ficar relutando, mas pelo menos é uma ação que pode te ajudar a você parar na sua meta negativa, tá ok? Uma outra ação que também é importante, não só por essa questão de meta de game, meta de loss, mas pelo processo todo de operar, de tradear, é você registrar no seu diário de trade, além das suas dificuldades, além da parte emocional que ocorre durante cada trade, mas você também vai registrar ali no momento da meta positiva ou negativa as suas sensações, o que você estava sentindo, quais foram suas emoções. Então, é importante para você se medir e você vai cada vez mais se conhecendo. Eu fiz aí, um dos últimos vídeos que foram feitos, justamente sobre o diário de trade. E é importante fazer isso. Eu sei que é trabalhoso, mas pense lá no seu desejo, que tem que ser mais forte, seu desejo de fechar o mês positivo tem que ser mais forte de fechar aquele dia específico, de recuperar ou fazer uma pintura de resultado nele. Então é nisso que você vai ter que pensar e vai ter que pensar também no seu propósito inabalável. Essas pequenas ações de você registrar todas essas questões no diário de trade, elas vão te ajudar a você ser um trader melhor, vão te ajudar na sua evolução, vão ajudar na sua performance. Porque você medindo, aí sim você vai reconhecer, vai facilitar o reconhecimento das suas dificuldades e como fazer para superar esses obstáculos. Uma outra atitude que devemos ter é o trader se recompensar. Mas você pergunta, eu vou me recompensar porque eu tive um loss? Não, você vai se recompensar porque você seguiu o processo, você seguiu o planejamento. Então toda vez que você seguir o seu planejamento, tendo gain, tendo loss, parando na sua meta de gain, parando na sua meta de loss, você vai se recompensar. Por quê? Porque isso reforça o seu comprometimento consigo mesmo, com o seu propósito inabalável e com o desejo de você querer dar certo, de você querer ter sucesso. Com isso, esse sistema de recompensa, né, vai te ajudar a resolver aqueles conflitos que a gente tem na nossa mente quando aparece essa situação. Aquele conflito, não, a gente tem que operar. Aí a outra parte da mente, não, vamos parar aqui. Toda vez que você se recompensa de alguma forma, mesmo que seja pequena, isso ajuda a reforçar esse comprometimento e a sua meta no futuro. É lógico, como eu falei anteriormente, a nossa recompensa maior vai ser no nosso propósito inabalável. É lá que está a nossa recompensa maior. Essas pequenas recompensas vão reforçar esse comprometimento e esse foco naquele propósito maior. Então, pessoal, todo esse desejo, todo esse planejamento, todo esse foco no propósito inabalável, toda essa reflexão que você faz, todas essas ações que foram colocadas em pauta, todas elas, quando você seguir, todas elas poderão ser resumidas em uma única palavra: disciplina. Eu não quis tocar na palavra disciplina logo no começo, porque pode ser até um pouco chato, vai falar de disciplina, mas a sua recompensa maior que está no futuro vai realmente valer a pena. Ou seja, você vai estar trocando um prazer imediato. Lembra da questão da dieta, um bolinho aqui que você vai comer, você vai trocar isso para ter um bem maior, que vai ser você estar mais saudável. No caso do trader, é você fechar o mês positivo e estar apto a realizar os seus sonhos, a realizar o teu propósito inabalável. Isso que é disciplina, são essas ações todas que foram tomadas, esse planejamento, seguir à risca, fazer o diário de trade, se conhecer, anotar suas emoções, os teus sentimentos. Isso sim vai fazer com que você evolua. Não só nessa questão de meta positiva, meta negativa, mas fazer como você seja um trader bem melhor e cada vez mais propenso ao sucesso. Com base nisso tudo que a gente conversou, eu tenho certeza que você vai conseguir. Quando você tiver esse desejo genuíno de mudança, esse desejo sincero de querer fazer diferente, fazendo uma reflexão sobre você mesmo, as suas atitudes, eu tenho certeza que você vai conseguir parar na sua meta positiva, parar na sua meta negativa e muito mais. Você vai ser um trader melhor porque você também vai começar a adquirir a disciplina necessária para você seguir o seu planejamento em cada trade. O seu stop, o seu gain, as suas realizações parciais, você vai conseguir seguir tudinho
passo a passo. Agora, pessoal, eu quero que você escreva aqui nos comentários se você já passou por essa situação de parar na meta de game ou de loja, ou nas duas. E o que você tem feito para melhorar, para evoluir? Quais são as mudanças que você tem feito que você também pode estar, além de fazer uma reflexão sobre tudo isso, você também pode estar ajudando os outros traders que vão estar lendo os seus comentários. É muito importante a gente ter essa interação entre os traders. Operar é uma atividade bastante solitária e quando a gente começa a colocar as nossas dificuldades e como a gente fez para reverter essa situação, pode ajudar aos outros também. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta, dê o seu like e também se inscreva no canal, que é muito importante para a gente continuar esse trabalho fazendo conteúdos de relevante e de qualidade. Tá ok? Um abraço a todos e até a próxima!